Amém. E a palavra do Senhor que nós iremos ler na manhã de hoje é essa que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 39. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 39. Vamos ler a palavra do Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu senhor, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros de sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que podem fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum delas cairá no chão sem consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Evangelho do nosso Senhor Jesus. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Quando a minha filha caçula, Giovana, tinha ali por 3, 4 anos de idade, eu e Karina estávamos no carro com ela sentada na cadeirinha lá no banco de trás, e a gente ia deixá-la em casa e depois íamos para um outro compromisso. E Karina, preocupada com a reação de Giovana a deixá-la em casa, começou a explicar a ela: minha filha, eu e seu tio vamos para um evento e você vai ficar em casa. Mas não se preocupe, porque não demorará muito e nós voltaremos para casa. Fique tranquila, não fique ansiosa, com medo de nada, porque logo eu e seu tio voltaremos para casa. Foi quando Giovana olhou para Karina e disse:
mãe, Dora não está em casa? Tá, tá, ela está em casa e vai ficar com você. E aí ela disse a palavra que nos chocou. Ela disse, dramática. Ela disse que Karina estava fazendo um drama, porque se Dora, que era a babá dela, estava em casa e ela ficaria com Dora em casa, não havia nenhum motivo para se preocupar. E toda aquela fala de Karina não passava de um drama. Bom, eu lembrei disso porque esse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus, capítulo 10, é um texto muito estranho para a maioria de nós. E a pergunta que eu faço, e talvez você se faça, é: será que Jesus não está fazendo um drama, dizendo que coisas irão acontecer com seus discípulos, coisas terríveis, como, por exemplo, eles serão entregues aos tribunais, aos governadores, eles serão submetidos ao julgamento em praça pública, haverá uma confusão nas famílias, os pais se voltarão contra os filhos contra seus pais, as mães contra as filhas, noras e sogras, ou seja, uma convulsão familiar, uma exposição, e Jesus chega a um ponto dramático, Dom Filadelfo, quando ele diz que eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ora, a gente olha para as nossas vidas hoje, olha para a vida da igreja, e na maioria dos lugares do mundo, isso não acontece. Será que Jesus não fez um drama muito grande para os seus discípulos, alertando-os destas possibilidades? A resposta que eu tenho para lhes dar é não. Jesus fez o alerta necessário, porque os discípulos, aqueles 12 que ouviram o alerta de Jesus, praticamente todos eles morreram de mortes trágicas. E exatamente porque estavam dando testemunho, ou seja, essa profecia de Jesus do que aconteceria, de que eles seriam apresentados aos tribunais, iam ser açoitados nas sinagogas, iam ser injustiçados, traídos e perseguidos pelos próprios membros de sua família. Tudo isso se cumpriu na vida daqueles 12 homens, cujos nomes são mencionados nos primeiros versículos no capítulo 10. E eu diria mais, Karina, várias gerações de cristãos viveram após os apóstolos com essas mesmas realidades. A gente não deveria esquecer, por exemplo, que 70 anos depois da morte de Jesus, os cristãos ainda estavam sendo mortos no Coliseu, ainda estavam sendo levados à execução e execração pública. Então, as palavras de Jesus, elas foram justas. E a pergunta que talvez Manassés se faça nesse momento é esta: mas, Martô, por que tudo isso? Por que serem julgados, açoitados, mortos, perseguidos? Por que haveria convulsão local e familiar? O que havia no ensino de Jesus que era tão inaceitável assim, capaz de promover tais convulsões? Essa é uma pergunta justa que nós poderíamos nos fazer. E eu gostaria de dizer a vocês que Jesus sabia o que estava dizendo, porque o conteúdo da mensagem que ele mandou os discípulos proclamarem era suficiente para causar essa conturbação toda. Jesus, e eu espero, Heloísa, que você não compreenda essa palavra de modo estranho, espero que os mais velhos aqui possam ouvir esta palavra sem se sentirem chocados por esta palavra. Jesus era evidentemente uma figura subversiva. Jesus era um subversivo. E o que ele proclamava, o que ele anunciava, o que ele propunha era a subversão. A subversão, Hélio, em pelo menos 4 dimensões: subversão política, subversão jurídica, subversão religiosa e subversão familiar. Como é, Martô? Sim, Jesus propunha uma subversão. Por que significa a palavra subversão, Eugênia? Subversão significa uma mudança abrupta, radical da ordem pública. Subverter significa
puxar o tapete da ordem estabelecida e tentar propor uma nova ordem. Eu vou lhes dar evidências, em primeiro lugar, da subversão política que Jesus propunha. Veja, Jesus estava dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus anunciava um outro reino. Havia, nos dias de Jesus, Valmir, já 2 reinos sobre Israel. O primeiro reino, que era o reino de Israel, Herodes, e o segundo reino, que era o reino de César, que fazia de Herodes uma marionete. Mas Jesus está dizendo que há um reino, que é um reino superior ao de Herodes, e um reino, pasmem vocês, superior ao de César. Porque esse reino não vem de Roma, também não vem de Jerusalém. Esse reino vem do céu. E é preciso que nós nos arrependamos, mudemos a nossa consciência e nos voltemos para a única fonte autoritativa de nossas vidas, que era o reino dos céus. E, Hélio, você vai lembrar que nós que estudamos história da igreja, sabemos que muitas pessoas foram mortas porque não quiseram renegar a Cristo e confessar César como Kyrios, como Senhor. O meu Kyrios, o meu Senhor é Jesus de Nazaré. Mas eu vou lhe matar se você continuar dizendo isso. Pode me matar, mas isso não muda nada. Então, há uma subversão política. E aí você se pergunta, mas Jesus queria implantar um reino neste mundo? E a resposta é sim. Esse não era um reino material. Jesus disse claramente isso a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não trabalha com as categorias que César trabalha, porque as categorias que fizeram César ser rei o colocaram nesta condição, e estas mesmas categorias o deporão do trono não tardará. Assim foi com Herodes, ou seja, meu reino não é deste mundo, porque ele não tem a duração que tem este mundo. O meu reino é reino dos céus. E aí Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? E Jesus disse: tu dizes que eu sou. E Pilatos diz: tu não sabes que eu tenho autoridade para te matar e para preservar a vida? E Jesus diz: olha, o reino dos céus significa que nenhuma autoridade tu teria se do céu ela não te fosse dada. Pois fica sabendo, Pilatos, tu que és governador romano, representante de César aqui em Jerusalém, deixa eu te dizer, se essa autoridade tu tens, é porque do céu ela foi te dada. Então Jesus trazia uma subversão política, e por isso ele foi morto. Lembra que a acusação que foi colocada sobre ele na cruz do Calvário é: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso não é um título, não. Isso é uma acusação. Essa foi a acusação que o levou à morte. Era a subversão política. Mas, em segundo lugar, Jesus também propõe uma subversão jurídica. Como assim, Martor? Jesus disse que a gente não devia julgar mais ninguém. Jesus quer que fechem-se os tribunais. Jesus diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medires, te medirão a ti, tu serás aprovado. Ninguém tem condições de ser juiz, só Deus pode ser juiz sobre todas as pessoas. Fechem os tribunais. Ele queria fechar o Sinédrio, que era o tribunal judeu. Ele queria que o Senado não ocupasse mais essa função no que diz respeito a Roma, porque o que é um tribunal? E, Valmir, você, ao longo da sua vida, no seu ministério, já viu muitos tribunais, muitas pessoas sendo julgadas pela igreja. Sabe o que é um tribunal eclesiástico, Valmir? Um tribunal eclesiástico é quando um pecador incompetente é julgado por pecadores competentes. Ou seja, um pecador que não teve a habilidade para manter o seu pecado oculto, e esse pecado se tornou evidente, é julgado por outros pecadores, mas estes outros pecadores podem ser denominados de pecadores competentes, porque ninguém soube dos pecados deles, eles continuam cometendo os pecados, mas eles estão ocultos. Então, isso é um baile de hipocrisia, de injustiça também. Então, Jesus queria fazer uma subversão política, dizendo que é um reino superior ao de César e ao de Herodes, uma subversão jurídica, porque dizia que os tribunais são ilegítimos e que diriam que o Sinédrio devia fechar, o Senado devia fechar e que ninguém deveria ser capaz de julgar quem quer que seja, senão aquele que está sentado no trono. Mas, em terceiro lugar, Jesus propõe uma subversão religiosa,
porque ele propõe uma espiritualidade que é do coração e não das externalidades. E sabe quem são os alvos preferenciais de Jesus, contra quem Jesus dirige as suas armas de denúncia? Justamente aqueles que ocupavam os lugares mais importantes na religião popular dos dias de Jesus. Eram os escribas ou doutores da lei e os fariseus, aqueles que faziam parte da seita, da denominação judaica mais popular dos dias de Jesus. Ora, os escribas, eles tinham credibilidade por causa da sua erudição. E os fariseus, eles tinham credibilidade por causa de sua vida pretensamente piedosa, austera. Meu Deus, como isso parece com o mundo de hoje, Marcelo. Meu irmão, veja como o mundo é parecido. Quem são aqueles que ocupam hoje os lugares de maior respeito ou credibilidade na comunidade evangélica brasileira? São esses dois grupos, os escribas, os que se colocam como doutores da teologia, aqueles que dominam as exegeses do Antigo e do Novo Testamento, que comentam os textos em grego e hebraico. Então, essas pessoas, elas são vistas como dignas de grande credibilidade. E os fariseus, aqueles que oferecem uma espiritualidade severa, que proíbem os outros de dizer tudo é pecado para eles, não pegue nisso, não toque naquilo, não pode tomar cerveja, não pode dançar forró, não, tudo não, a vida é santa, a vida pura, vida... E Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele disse naquela época, está dizendo hoje do mesmo jeito. Porque Jesus está propondo uma subversão religiosa, uma subversão que é a subversão da vida leve, da vida de graça, da vida de amor, da vida de misericórdia, onde a alegria e o prazer são legítimos, podem ser recebidos por mim e por você. Então, isso era chocante. Era chocante que Jesus desse essa palavra e as colocasse na boca de seus discípulos. Subversão política, subversão jurídica, subversão religiosa, porque ao invés dos escribas e dos fariseus serem um modelo, ele era um rabino leigo, que não tinha feito yeshivá, que não tinha feito seminário, ele saiu por aí pregando, e a sua autoridade era atestada pelos sinais e prodígios que ele fazia, não era porque ele tinha um canudo, viu, Valmir? Assinado pelo diretor do seminário, do yeshivá, dizendo este homem é mestre ou doutor na lei. Não. Jesus tinha uma autoridade que se manifestava pela vida que levava. Por isso ele trouxe essa... E era um cara que gostava de tomar vinho e que se convidassem ele para jantar, uma coisa que Jesus nunca fez, e nesse sentido eu me sinto um grande discípulo de Jesus, viu, Karina? Jesus nunca recusou um convite para jantar. Ele ia jantar na casa de Zaqueu, na casa de Mateus, na casa de Jairo. Podia ser o chefe da sinagoga ou apenas um publicano, um cobrador de impostos. Ele ia e jantava. Então, esse é o tipo de espiritualidade que Jesus vivenciou. E os fariseus acusavam Jesus de ser um glutão e bebedor de vinhos. E Jesus disse, olha, vocês... Quando João Batista apareceu, que nem comia, nem bebia, né? Vivia com gafanhotos e tomando mel silvestre, vocês diziam que eles tinham demônio. E agora sou eu que como e bebo e vocês me chamam de... Vocês não sabem o que querem, vocês são loucos. Mas, em quarto e último lugar, Jesus propôs, viu, Heloísa, uma subversão familiar, subversão política, subversão jurídica, subversão religiosa e uma subversão familiar. Porque o modelo, como vocês devem saber, o modelo que vivia-se naquela época era um modelo patriarcal, em que a palavra do pater família, do pai de família, era a última palavra. Na nossa família, viu, Eugênia, quem ocupa o lugar de pater família, ou seja, aquele que tem a autoridade patriarcal, seria seu Hélio Lúcio, meu irmão mais velho, né? E nessa perspectiva, não havia muitas famílias como a gente imagina hoje, né? Há uma só família. Os filhos dos irmãos são filhos desse pater família. E aí, Jesus diz uma coisa que é absolutamente subversiva nessa ordem.
Jesus diz: aquele que amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E também ele subverte a ordem, porque ele diz: aquele que amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus quer se colocar não apenas como senhor do Estado, no sentido de que o seu reino, o reino dos céus, é mais importante do que todos os reinos políticos deste mundo, mas ele também se coloca como senhor da família, porque ele sabia que, como aconteceu com ele, como aconteceu com o próprio Jesus, os pais iriam tentar evitar que os filhos seguissem esse caminho. Não sei se vocês lembram, mas Maria e os irmãos de Jesus foram ao encontro de Jesus porque ele estava seguindo um caminho kamikaze e Maria queria dissuadir Jesus de continuar por aquele caminho. E aí mandou que chamassem ele até a presença dela e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E a resposta de Jesus foi: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim como Jesus subverteu a ordem na vida dele, ele propõe que os seus discípulos subvertam a ordem em suas famílias. Eles não devem obedecer seus pais. Se os pais disserem para desistir do caminho do evangelho, e ainda que os pais os proíbam de seguir o caminho do evangelho, eles devem perseverar. É por isso que os pais entregarão seus filhos, diz o texto, para serem presos, porque eles ficarão chocados com esse caminho. Muito bem. Bom, mas até aqui a gente já caminhou um bocado e eu já demonstrei a vocês que a palavra de Giovana não se aplica a Jesus. Jesus não está fazendo drama, não. Seguir o caminho de Jesus significaria para os seus discípulos um perigo, porque seriam porta-vozes, proclamadores da subversão política, jurídica, religiosa e familiar. Por isso, muitos deles foram mortos. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Chega aqui, para aí o que você está fazendo. Presta atenção. Será que hoje, nos nossos dias, o caminho do evangelho também pode nos colocar em perigo, perigo de rejeição? Será que nós estamos seguindo o mesmo caminho que Jesus propôs aos seus discípulos? Por que será que a gente não tem sofrido as perseguições que Jesus falou? Por que será que a gente tem sido aplaudido pelo mundo, que olha para a gente e diz: olha, que bonitinhos os evangélicos, né? Como eles são simpáticos, gente ordeira, gente pacata, né? Eu defendo a tese de que isso está acontecendo no nosso meio por uma razão simples. É que nós desistimos do evangelho faz tempo. Desistimos do evangelho. E, para utilizar no Filadélfia uma expressão do apóstolo Paulo, estamos seguindo um outro evangelho. Heteroevangelium, um outro evangelho, que não é aquele que Jesus nos anunciou. E o próprio Paulo disse: se outro evangelho aparecer, ainda que um anjo venha trazê-lo, que seja anátema para vocês, que seja abominação. Por tudo isso que eu já disse até aqui, porque nós não aceitamos o convite de Jesus para subversão política, jurídica, subversão religiosa e subversão familiar, porque nós também hoje estamos sendo convidados para sermos seguidores subversivos de todas estas dimensões e ordens. Nós ainda aceitamos que nos coloquem em tribunais e nos assentamos ali para julgar o nosso semelhante. Nós ainda estamos muito mais preocupados com o que o Estado pode fazer contra nós do que aquilo que tem todo o poder, que é Deus, o que ele pode fazer contra nós. Nós ainda estamos aplaudindo os caras que Jesus denunciou. Nós estamos seguindo os caras que têm pinta de eruditos e que se anunciam como piedosos, são exatamente essas figuras que Jesus denunciou e nós continuamos aplaudindo. Nós não aceitamos o convite subversivo de Jesus naquelas 4 dimensões que eu já anunciei. Só que, como Karina sabe, tinha que ser 7, né? Então, ainda mais 3 subversões, 3 convites subversivos que talvez eu e você não queiramos seguir. Vou falar dessas três dimensões subversivas
E talvez você vai dizer, eita, é assim, é? Então não é para mim. Então não é para mim. Muitos apostataram da fé. E Jesus não queria que eles fossem pegos de surpresa. Ninguém apostatou porque não foi avisado. Apostataram porque não estavam preparados para seguir Jesus com a radicalidade que ele anunciou. Renato, quando você era criança, nessa época do ano, o pai costumava pegar um pouquinho de vinho carreteiro, que era o vinho que ele tomava, e, sobretudo, no final do ano. Ele fazia muito isso no Natal. Aí ele pedia para a manhã colocar um pouco de água, açúcar, partia pedacinhos de maçã e fazia uma sangria. Sangria é vinho, água, açúcar com pedacinhos de maçã. Eu gostava, todos nós tomávamos sangria de vinho carreteiro, que era o único vinho que meu pai conhecia. O evangelho foi aguado, Valmir. A gente colocou água no evangelho. E já não é o vinho do evangelho que bebemos, é sangria. É outro evangelho. Porque esse evangelho aguado, ele é mais palatável. Ele é mais fácil de beber. Até crianças bebem, né? Mas ele não é vinho. Ele não é o vinho que Jesus nos deixou. E eu vou dar as 3 outras dimensões subversivas da proposta de Jesus para as quais nós não queremos nos voltar. Em primeiro lugar, Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a traça e a ferrugem corrói. Que o único tesouro de vocês seja o tesouro que está nos céus. A tua comunhão com Deus seja o teu único tesouro. E ele disse mais: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro está na conta bancária, se o teu tesouro está debaixo do colchão da tua cama, não importa onde está o teu tesouro, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Somente quando o teu tesouro for o reino dos céus, então lá estará o teu coração. E o que é acumular? Significa que eu não devo ter saldo bancário? Não, não é isso não. Acumular significa ter muito mais do que é necessário para a tua sobrevivência, a sobrevivência dos teus filhos. É dirigir a vida para o acúmulo. E esse dirigir a vida para o acúmulo consiste em pecado por uma razão simples. Ele nasce da tua insegurança. E porque você é um ser inseguro, você supõe que a conta bancária pode ser fonte de estabilidade emocional para você. E Jesus diz, olha, isso é loucura, porque o indivíduo que faz da conta bancária o arrimo da sua vida, o estribo da sua vida, esse ser está fadado a estar ansioso, porque tudo quanto se pode acumular, em qualquer que seja o lugar, a não ser no trono de Deus, pode ser perdido. Ladrões escavam e roubam, traça e ferrugem destrói. Ah, não, Martor, eu estou seguro porque eu estou investindo em criptomoedas. Ou seja, gente, isso é tudo loucura. Mas a radicalidade do evangelho é a radicalidade que diz assim: olha, tem o que é necessário para hoje. Como uma planta que encontra o seu alimento no chão e suga esse alimento somente o que é necessário, e flore no tempo de florir e dá frutos no tempo de frutificar. É complicado, né? Percebe a conversão que a gente precisa ter e não teve, a mudança de mente que o evangelho propõe. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, não seja um acumulador, não transforme as riquezas, porque não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembra disso, não é, Valmir? Não se pode servir a Deus e às riquezas. Mamon é o Deus das riquezas. Pouca gente está afim de seguir isso. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. Segunda subversão que Jesus propõe, uma espiritualidade e uma misericórdia secretas. Jesus está propondo que a nossa espiritualidade se dê em secreto.
Ele está defendendo e dizendo, olha, quando você for orar, não faça isso publicamente, fecha a porta, tranca-te, e ali o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você for dar a sua esmola, fazer um ato de misericórdia, não toque trombeta, mas que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda. Ou seja, seja absolutamente discreto. E espiritualidade sem ostentação é exatamente o oposto do que está sendo vivenciado. Quando se espetaculariza o milagre, se espetaculariza a piedade, se espetaculariza tudo. E nós transformamos a igreja num tablado, num picadeiro, onde as espiritualidades vão ser expostas, exibidas para o aplauso popular, para a plateia. Jesus propõe outra coisa. Quando você for jejuar, e Jesus recomenda que a gente jejue, portanto, lava o teu rosto, penteia teu cabelo, enxuga bem teus olhos, para que ninguém perceba que está jejuando. Mas o teu pai que vem em secreto, o teu jejum, a tua esmola, a tua oração, ele te abençoará. Essa é outra espiritualidade que é completamente diferente da espiritualidade que se vê hoje em dia, em que as pessoas utilizam os recursos para manipular líderes religiosos, né? E querem ser aplaudidos e elogiados de púlpito pela generosidade com que mantém a obra do Senhor. Essa espetacularização, tudo isso é anti-evangelho. E quem gosta disso, gosta de sangria, não gosta do vinho do evangelho. Já perdeu-se o vinho do evangelho. Ok? Está pesada essa palavra, hein? Em primeiro lugar, a subversão em relação às riquezas, a acumulação, a subversão em relação a uma proposta de espiritualidade e misericórdia secretas. E em terceiro e último lugar, talvez a mais barra pesada de todas, deixei por fim, Valmir, porque é pancada mesmo. E aí é que muita gente vai dizer, Varejão, não, foi demais para mim, chegou longe demais para mim. E talvez você tenha o destino do jovem rico. Quando ouve as palavras de Jesus, sai entristecido, porque não pode seguir. A sétima subversão, né? A sétima subversão, a terceira que eu aplico para os nossos dias, é porque foi subversão política, jurídica, religiosa, familiar, depois a subversão das riquezas, depois a subversão da piedade e da misericórdia. Agora vem a sétima subversão, que é a subversão da não reação, da não violência, da não reação violenta. Você está lembrado, Valmir, que Jesus disse isso? Se quiserem te obrigar a caminhar 1 milha, vai com a pessoa 2. Se alguém quiser tomar a tua capa, oferece também a túnica. Se alguém te esbofetear em uma face, oferece a outra. Ah, não, aí é demais. Martou. Ah, não. Que é isso, cara? Isso não é para viver, não. Isso é poesia, Martou. Não, desculpa. É para viver. Você pode me explicar por que Jesus disse isso? Por que Jesus ensinou isso? Bem, Jesus ensinou isso não para que fôssemos masoquistas. Jesus ensinou isso para que não nos submetamos ao senhorio dos violentos. Porque a reação natural, quando se bate num rosto, quando você leva um tapa no rosto, é dar não a outra face, mas na outra face do outro. Não é assim? Esse não é o comportamento normal? Isto significa que aquele que te insultou, aquele que agiu violentamente contra você, ditou qual é a música que você vai dançar. E você agora está dançando a música que ele escolheu, que é a música da violência. Ele começou, aí você diz, mas não fui eu que comecei, que começou foi ele daí. E daí que foi ele que começou? Agora você é escravo dele, porque você está reagindo à provocação dele. Então, ele decidiu o que vai na tua vida. Se alguém te amaldiçoa, se alguém te injuria, diz impropérios contra você, o que é que você faz?
Você responde na mesma medida? Então, pronto, é o cara que decide o que você sente, é o cara que decide o que você pensa, é o cara que decide o que vai ocupar tua mente, teu coração, tua alma. Você não é senhor da tua própria vida, muito menos Deus é senhor da tua vida. Quem é senhor da tua vida é qualquer canalha que aparece na tua vida, que dá um tapa no teu rosto e decide que você vai também agora dançar a dança da violência. É qualquer canalha que te insulta, que te chama de cabra safado e que você também agora vai tomar para si a linguagem que é dele. E aí pronto, ele é senhor da tua vida, não é nem você e muito menos aquele que deveria ser, que é Deus. Agora, quando te batem no rosto e você diz, olha, eu entendi o teu convite, mas eu prefiro não dançar contigo, e ainda que você bata na minha outra face, eu não vou responder, porque tu não serás senhor da minha vida. Quando me amaldiçoam e eu abençoo a quem me amaldiçoa, eu digo, olha, a minha língua fala a língua da bênção e não da maldição, desculpa. Eu entendi que você fala a língua da maldição, né? Mas a minha boca não sabe falar essa língua. Portanto, eu abençoo quem me amaldiçoa. E se meu inimigo tiver fome, eu dou-lhe de comer. Se meu inimigo tiver sede, eu dou-lhe de beber, sabe por quê? Porque é ele que se acha meu inimigo. Ele não é meu inimigo. Ele pode me ver como seu inimigo, mas eu não vejo a ninguém como meu inimigo. Eu vejo a todos como meus irmãos. E como todos são meus irmãos, como eu posso ver meu irmão ter fome e não lhe dar de comer? Como eu posso ver meu irmão ter sede e não lhe dar de beber? Como eu posso amaldiçoar meu irmão? E Jesus pergunta como pode de uma só fonte sair água amarga e água doce. A minha fonte é uma fonte de água doce. Se você quer água amarga, procura em outra fonte. Na minha não, mano. É outro mundo. É outro mundo, não é não? E o evangelho? Este é o evangelho. Ah, Martom, mas assim é muito difícil. Eu sei, você prefere sangria, né? Eu te compreendo. Eu te entendo, eu te entendo. Você prefere sangria, né? Ah, beleza, beleza. Karina é que me criticava, porque quando nós nos conhecemos, ela gostava de tomar vinho seco e eu gosto de vinho doce. Eu gosto de Santa Felicidade. Eu gosto de Santa Felicidade, que é o vinho que eu tomava na Eucaristia a vida toda. Não pode ser Santa Felicidade, não. Não pode ser Santa Felicidade. Não, não, não. Ah, não. Quem gosta de vinho, prefere vinho seco. Eu sei. Eu sei. E aí, mana? E aí, mano? Tá por aí ainda ou foi embora? Porque a subversão que Jesus propõe é a subversão política, subversão jurídica, subversão religiosa, subversão familiar, subversão das finanças, subversão do que tem valor na piedade, na vida santa, na vida consagrada, e a subversão nas minhas reações, que precisam ser não violentas, para que eu possa traduzir o reino de Deus. Sabe? Se você tentar viver assim, vão te chamar de doido. Vão te chamar de fanático. Se você tentar viver assim, vão querer te prender. E aí eu chego à conclusão, Valmir, da minha mensagem nesta manhã de domingo. Nós estamos todos doentes. E sabe qual é a doença? O nome da doença nós estamos doentes de normose. Todo mundo querendo ser normal. Todo mundo quer ser normal. Ninguém quer ser fanático, ninguém quer ser louco, todo mundo quer ser normal. Ah, como eu estou triste porque disseram que eu sou fanático. Ah, como eu estou triste porque me disseram que eu sou abestalhado, porque eu tomei uma atitude de resposta não violenta. Eu quero ser normal, não aceito que me critiquem, que digam isso a meu respeito. Estou triste, deprimido. Eu quero ser normal. Beleza. Bom, é uma escolha. A maioria de nós tem sido normais até agora. Eu me lembro de uma cena, a Karina vai lembrar dessa também. Eu fui fazer uma caminhada sozinho, uma peregrinação,
que saía do Recife e ia até Belém de Maria, que é uma cidade que fica depois de Catende, depois de Palmares. Eu levei 6 dias andando pela BR até chegar lá. E aí, minha mãe angustiada em casa, meu filho com a mochila nas costas, andando pelas ruas, pelas BRs, ela preocupada. Aí, minha irmã, que é psicóloga, foi consolar minha mãe e disse assim para minha mãe: não fique assim, não. A senhora tem um filho que é doido. E tudo bem. A senhora tem que aceitar que ele é doido. Que ele não bate bem e foi fazer isso porque ele atendeu, mas tudo bem, não tem problema. Eu ri quando a Jana me disse isso, eu ri só. Porque eu não tenho nenhum problema de ser louco, não tenho nenhum problema. E se alguma coisa me entristece, se há algo que eu me arrependo e que eu gostaria que o Espírito de Deus mudasse em minha vida, é que eu queria ser mais doido do que eu sou, por causa do Evangelho. Eu queria ser mais abestalhado do que eu sou, por causa do Evangelho. Eu queria ser mais recluso do que eu sou, por causa do Evangelho. Porque eu não sou brasileiro, nem pernambucano, nem recifense. Eu sou do reino dos céus, do reino de Deus, de um reino que não é deste mundo. E eu não posso esperar que aqueles que não são do reino dos céus entendam a minha cultura e as minhas tradições. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Em nome de Jesus. Ó Deus eterno, tem piedade de nós que somos teu povo, tem piedade de nós e ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos mais parecidos com teu Filho e mais cidadãos do reino dos céus do que destes reinos patéticos que enchem a terra. Dá-nos, Senhor, libertação e sabedoria, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Vou chamar o Valmir de volta aqui, né? Vou chamar o Valmir de volta. Mano, pancada, né, cara? Pancadas do Evangelho, velho. Pancadas do Evangelho. Mas verdade. vai levando aqui, velho.